All right. Lesson 48 is finally here. Let me open it up. This is lesson 48 of ACE and away we go. All right. So what are we going to see in lesson 48? We are going to talk about so much stuff. We're going to talk about to try, to tell you the truth, hungry versus angry, invite. Oops, there's a little mistake here. Really and actually. Would rather versus prefer. To be able to, and anyway, in any case, and more. So to be able to is one of my favorite things to talk about. I don't think we'll have time today, but we will talk about it on Thursday. We'll talk about it in Thursday morning's class about to be able to, which I think is one of the most important verbs in English for correct speaking. It's one of those things where you can use the wrong thing. It's possible, it'll be understood, but if you use to be able to, it makes you sound very, very fluent. So let's start off with to try. To see if something tastes good. Have you tried that new recipe? I made a cake. Try it and tell me if you like it. So we don't say when I first got to Brazil, and someone had something like they had some cake or they had let's see, something else that they açaí or whatever, then I would say, posso tentar seu açaí? Posso tentar seu açaí? Why? Because in English, we say tentar, try, literally tentar, for provar. Provar, experimentar. When we talk about food, especially, we don't use usually experiment. What was it? Prove. We definitely don't use prove. Prove é provar. Tipo, prova que você me ama, ou prova, whatever. Prova num corte, no tribunal. So we don't use provar with food. We don't use experimentar, experiment. Experimentar seria se você está fazendo um bolo, fazendo alguma coisa, como a Val aqui em casa, ela é alguém que não consegue seguir receita, então cada bolo é diferente. É simplesmente o jeito que ela é. Ela já viu a receita 100 vezes, daí ela olha e pensa, não, sabe que acho que isso não está certo, eu vou mudar. Daí ela sempre faz assim. Isso daí seria experimentar, seria to experiment. Então, não usamos quando você vai experimentar alguma, ou testar, provar, nós usamos try. So it sounds strange if I remember when I got to Brazil, I was like, eu gostaria de tentar esse bolo. Não tem como tentar o bolo, né? So we use try. Have you tried that new recipe? Você já provou, já experimentou? I made a cake. Try it and tell me if you like it. Eu fiz bolo. Teste, experimente e me diz se você gosta. So to try when we're talking about food. Also, obviously, to try to do something is also same verb, literally tentar. I'm going to try to work out every day this week. What does that mean? Feliciano, what does I'm going to try to work out every day this week mean? Eu vou fazer um bolo. Whoa, I'm going to try. Não é essa frase. I'm going to try to work Ah, out.
to work out every day this week. Eu vou tentar sair todos os dias da semana. Close. What Going out. is not go out? I didn't say go out. I said to work out. What is to work out? Trabalhar fora. Nope. Anybody know? Work out. Very, very useful phrasal Academia. verb. Yes. Parceiro. Exercitar-se, ir para a academia, fazer exercício. Fazer exercícios, to work out. So now, E what do you trabalhar think? fora. Como que seria? So work out depende, trabalhar fora como? Como quer dizer trabalhar fora da casa? Tipo assim, fora de casa. So daí seria outside of the home. To work outside the home. Vamos trabalhar fora. So out não dá para só colocar com o verbo. To work out. A menos que seja indo, por exemplo, to go out, você está indo para fora. Mas para o lugar onde você vai trabalhar, nós não usamos out. He is out. Ele tem que estar fora de alguma coisa. He is out of the business. Ele está fora do negócio. Mas quando você fala que ele está, o lugar onde ele estiver, não dá para dizer, por exemplo, deixa eu ver. Quando nós falamos de, let's see, let me break this down. Mas qual que era a frase da Feliciana? Foi aquela que eu dei? Foi I'm going to try to work out every day this week. So I'm going to try to work out every day this week. So to work out doesn't work as the place that you're going to work. It's the phrasal verb that means to exercise. For example, to live out. Não faz sentido. Morar, porque não usamos morar fora para to live out now. O jeito que nós falamos morar fora seria live outside. To live outside, se for no meio ambiente, por exemplo. Você vai largar tudo, vai lá para a floresta, vai morar lá, to live outside. So outside, se lembra, nós falamos de inside and outside. What is inside? Dentro, né? Lado de dentro. Lado de dentro, good. Outside, fora. Mas lado de fora de algum prédio. Então, fora de casa, fora de algum prédio. Go ahead. Como é que eu vou identificar numa frase, igual você falou, I'm going to try to work out. Esse work out separado, work out, e o work out junto. So, a workout Yes. is a noun. É um substantivo. Pois é. Right. Vai ser no contexto da frase? Ok. Okay. So, essa é a importância que em português, por exemplo, se lembra lá atrás, nós usamos aquele exemplo de eu tenho carro.
Como é que se diz? RHK. I have a car. Tem que ser a. E são situações aqui onde isso nos ajuda. Se for substantivo no singular, 99% do tempo tem que ter algum artigo. The workout ou a rotina de musculação ou qualquer coisa assim. Uma rotina, só teria que ser assim. Excellent question. So, for example, I'm going to work out every day this week. I downloaded a few workouts that I can try. I'm going to work out every day this week. I downloaded a few workouts that I can try. So notice, é aquela coisa de substantivo contável em inglês. Se for singular, quase sempre precisa de artigo. Se não for, tem que ter o S. So, para substantivo, para falar de rotina de musculação, rotina de academia, essas coisas, você não pode falar I downloaded a few workout. Ou I downloaded workout. Por quê? Porque teria que ser ou a se for uma rotina e teria que ter alguma coisa some ou a few com o plural. E assim aí você pode identificar. Excellent question. Ok. Good job. Okay, any questions there, Joe? Feliciana? Não, é sobre o workout. To workout. Pode ser também to the gym, é a mesma coisa? Okay, good. To, So the difference is workout is anywhere. So for example, this morning, I worked out at home because I am cheap. O que é cheap? tipo, Cheap. I worked out at home because I am cheap. Barco. Vaca. Mão de vaca. O que falou, Joe? Eu não entendi. Não, eu tava achando que era barco. Ah, ship. Ship é Ship. navio. Sim. Navio, yeah. So cheap é mão de vaca. É meu... Quem como eu, sou mão de vaca e não gosto de ser chamado de cheap. Cheap é meu pejorativo. Eu prefiro thrifty. Thrifty parece alguma coisa boa. Que eu tenho dinheiro, tem gente pedindo dinheiro de mim, por quê? Porque eu tenho, porque eu sou thrifty ou cheap. Okay, so I am cheap. Outra coisa, não existe isso aqui. Se você falar I am assim, a pessoa acha que você é bravo, vai querer brigar. Não que é mão de vaca, que não existe. Eu tentei explicar mão de vaca para minha irmã. Quando eu voltei, uma vez que eu estava aqui há algum tempo, voltei para lá, eu disse, não, olha aqui como é bom. A cultura brasileira tem essa coisa para chamar alguém de cheap, que é mão de vaca. Olha, como sabe, não larga, tem o dinheiro na mão e não larga. Ela olhou para mim, mas como é que pega o dinheiro? Como é que coloca o dinheiro lá dentro se é de vaca? Como é que entrou? Pois é. Droga, que eu queria trazer para o inglês, né? O mão de vaca, como eu tentei trazer pois é, que é tão útil, só que eu ficava falando, pois é, meus amigos, o que é isso? Não, é alguma coisa que eles falam em português que é muito útil. Aí eles, não, pare, pode parar. Não vai dar certo, não. Então tá, vou parar. Ok, eu sempre estou tentando trazer as coisas para o inglês, mas até agora nunca deu certo. Alguém levou açaí e ganhou milhões, então... Okay, I'm going to try to work out every day this week. To work out at home. So the answer, Feliciana, to work out pode ser em casa, pode ser at home. I am cheap, so I work out at home.
to go to the gym é o quê? Literalmente, sair de casa. Ir para a academia. So, é similar, só que não é exato, porque eu nunca vou. Eu não sei a última vez que acho que eu levei uma filha para a academia 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, mas de pisar em academia, yeah. Também porque eu fico olhando mais do que eu fico fazendo exercício. Ok, inside. So, eu queria terminar essa coisa de inside e outside. Por quê? Porque em vez de falar I am going out, vamos usar esse exemplo aqui, to work out, a confusão de se é trabalhar fora. So, I work outside. E daí não teria confusão entre fazer exercício e trabalhar fora. Porque nós não diríamos, quando é trabalhar fora, eu não diria que I work out. Teria que ter alguma coisa junto, como o outside, ou I work. Outra frase que podia ser. Eu trabalho fora de casa, mas também pode falar que você pode deixar claro que você trabalha dentro da sua casa, como a Vani. I work out of my house. Olha aqui o que acontece. So, se alguém olhar essa frase, alguém que está aprendendo o inglês, olhar essa frase, parece que trabalha fora de casa, mas não é. É que eu trabalho da minha casa para fora. A minha base de operações, minha sede é a casa. So, até eu podia colocar Vani works out of her house. Ele trabalha de casa. Olha só, se eu colocar side aqui, já mudei e significa que ela não trabalha em casa, ela trabalha fora de casa. Mas se eu deixar sem side, ela trabalha de casa. Então, pode falar. E o home office é igual? O workout? Yes, So, good question. Home office is a noun, como a workout, right? So, Vani has... O que vai agora, Beto? Se eu vou falar home office. Yes, good. A home office. Exatamente, significa a mesma coisa. Se você falar, she works out of her house, she has a home office, são dois jeitos. Que se lembra lá atrás, quando nós falamos de eu gosto de viajar, eu gosto de ir de viagem. I like to travel, I like to go on trips. Dois jeitos de dizer a mesma coisa. Very good. Very good. Very good point. So these two things mean the same thing. And I have a home office. This is my home office as well. Aí, por exemplo, se eu quero falar assim, eu trabalho em home office. Aí eu digo, I work home office ou in home office? In a home office. É menos usado que I work in, porque geralmente quando você fala I work in, parece que você está trabalhando para outra pessoa. Geralmente a pessoa fala que tem, I have a home office. Daí porque é mais quando você trabalha para si, então se falhar é você, se bombar é você, então é tudo você que tem, em vez de só trabalha dentro, sabe? Good questions. All right, so that's to try. So talking about working out and why we need to work out, let's talk about sugar versus sweet. Sugar is the substance that we use to make things sweet. Sugar is the substance that we use to make things sweet. Sweet is the adjective. Usually, especially in American English, we use sweet as an adjective. So the sugar, another typo. There's too much sugar in the juice.
There's too much sugar in the juice. I'd like some coffee without sugar, please. Okay, so sugar is the substance. You wouldn't say, I like my coffee sugar. Eu gosto meu café açúcar. No, I like my coffee sweet. So sweet having a taste similar to that of sugar. So it's something that is doce. All of these apples are very sweet. I prefer salty snacks to sweet ones. And a lot of times in American culture, instead of salty and sweet, like we don't say, I like salty foods. For us, there's food and there's sweet food, right? So we don't usually say food is salty. We just say it's food. So normal food for us is salty, but we usually don't use the adjective. But we do differentiate between sweet and sour. So we like sour lemons. I like sour. I like to put lemons in my Pepsi, but people think it's too sour. Or I like to put lemons in my whiskey and have whiskey sours. But people might think it's too sour. So tell me, give me something, Beto, give me something that, let's use sugar and sweet in two different sentences. And you can create whatever kind of sentence you want. I like my milk with sugar. Your milk with sugar. Okay. And I like my cake with too sweet. Okay. So what does too sweet mean? Too sweet it. But what does too sweet mean? É doce, né? Doce demais, ou seja, além do aceitável possível. Então, se você falar, I like my, não é alguma coisa geralmente nós diríamos, porque se for doce demais, daí você não gosta, porque é além do aceitável. Agora, em português, nós usamos, eu gosto do meu bolo doce demais. Mas daí, o demais de português não é, muitas vezes, igual ao demais do inglês. So, Mas very o sweet. Ok. O sweet Yeah, é doce, né? Right. So, very sweet, você poderia usar, right? Very é muito sem ser além do aceitável. E essa é a diferença entre o very e o too. Que very sweet. I like my cake very sweet. Boom, sem problema. I like my cake too sweet. Sou estranho. Agora, eu posso falar que Joe likes her cake too sweet. Like, eu não aceito. Eu não podia comer. Mas ela gosta. Então, assim, eu posso colocar aqui além. Good. Joe, two sentences, one with sugar, one with sweet. Eu não gosto de nada doce demais. Good. Pode falar isso. Yeah. I don't like nothing very sweet. Good. Very Too sweet sweet. or too sweet. Yeah, qualquer um, nesse caso, porque os dois servem, né? Porque a coisa é que quando nós temos alguma coisa que é too, também é very, né? Só que é possível que chegue a very sem chegar to, mas se é too, já ultrapassou o very, então pode usar qualquer um dos dois. What does this mean? Joe, I don't like nothing. Eu não gosto nada. Eu não gosto nada. Gosto. Por que I don't significa? like. Por que significa que eu gosto de algo? É porque eu estou repetindo
Yeah, se eu não gostar de nada, então eu gosto de algo. Sim, seria I don't like anything. Good. Ontem à noite, buguei a mente de uma aluna que ela não conseguiu captar completamente essa ideia de se você não tiver nada, você tem alguma coisa. I don't like anything. Good. So I don't like anything. What Too was it? sweet. Too sweet. Good. What about with sugar? How can you use, let's use sugar in a sentence. I can. I'd like some coffee with some sugar. Sure. Yep. Good. It could be, you can say, I would like some coffee with some coffee with sugar or with some sugar. Good. Perfect. Feliciano, a sentence with sugar. I quase falei a sentence with coffee. Agora quero coffee. It's Feliciano, a sentence with sugar and a sentence with sweet. Can you give me sweet, please? Okay, The sweet, please. Okay, what does sweet mean? So, não, sweet é doce. Os É doces doce balinhas. como adjetivo, right? So tem que ser adjetivo com alguma coisa. Os Nesse balinhas caso aqui. é candy? Bala? Candy, bala, candy. Deixa eu ver. I like coffee, neither sweet, neither, how to say amargo? Bitter. 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 Very close. Very close. Good. I like sweet or neither. Neither sweet nor bitter. Neither sweet nor bitter. Good. I'm glad you're using that. Perfect. I like my coffee neither sweet nor bitter. How about Sugar? É sugar? sugar? Sugar. Can you give the sugar, please? Can you give me, right? Give Give me. me, or good. Can you give me the sugar, please? Very nice. Good job. Okay, so that's sugar versus sweet. Now, so the first time Feliciana wanted to use sweet as a noun, como substantivo. And look at this. Thank you, Feliciana. Feliciana me levou exatamente onde eu queria ir. Sweets as a noun. Sweets can be used as a noun much more in British English. We don't use sweets as a noun in general in American English. It's not as common. So, for example, you shouldn't eat a lot of sweets before dinner. That's something that a British mom or a British grandma or grandpa might say. You shouldn't eat a lot of sweets before dinner. In American English, we use more candy or desserts instead of sweets. So candy, like Feliciana said, candy is like balas, chocolate bars, gum, right? Chiclete, gum, chocolate. I always say candy is anything that you get on Halloween in the United States. Remember Halloween, trick or treat with the bag, and they put the candy in the bag. They don't put cake. Can you imagine you're carrying a bag and they put cake inside? It's like, it's all a mess. So candy is not cake. It's not pie. It's things that you get on Halloween. Dessert, though, it's possible to have candy for dessert, but dessert is usually the things that you eat after dinner. Pie, cake, those kinds of things. Flan,
Like in Brazil, everybody loves pudim, flan. I'm not even sure. I think it's flan in American English. Flan. Give me, what's your favorite dessert? You know what? I think my favorite dessert might be passion fruit mousse. Chocolate mousse. No, it's chocolate mousse. Chocolate mousse and then passion fruit mousse is my second, but chocolate mousse is, oh gosh, especially my mom makes a chocolate mousse pie that is fantastic. So Beto, what is your favorite dessert? My favorite dessert is petit gâteau. Okay, good. I'm not even sure. I think it's that. I think it might be that. My food vocabulary is not fantastic. It's not really. It's not really. Oh, it's not really, but it sounds good. It's a fantastic Yeah. sentence. So, all right, we'll take it. Joe, what's your favorite dessert? Chocolate. Chocolate? Any kind of chocolate? Uhum. You're a chocoholic too? Chocolate Holland too. Chocoholic. No, but I No? like. But I like. I like it. That's it. I'm a chocoholic. Chocolate. I don't know if it's chocoholic. I think it's choco. I don't know. I think it's, I don't even know if it's an actual word. It might be now. But yeah, I'm a chocoholic. Definitely. Feliciano, what's your favorite dessert? My favorite dessert is pudim, Flan. flan. Flan, yeah. Or flan. If you're chic, you say flan. I'm not chic, so I say flan. It's like my mom. My mom always says, like the British say pajamas, but most Americans say pajamas. And my sisters and I, we would always laugh at my mom. You say pajamas. My mom always used a lot of more British pronunciations because she's a lady. So like she would say aunt for chia. Most Americans for chia say uncle for chiu and aunt for chia. But it's spelled like this. So most Americans say aunt. But aunt, what is aunt? Is this aunt? Anybody know what this aunt is? Formiga. Formiga. And that's what my mom would say. We would say, I want to go to Aunt Kathy's. She would say, your aunt isn't a bug. She would say, your aunt isn't a bug. What's a bug? Bichos, Inseto. insetos. So ela falava, sua tia não é um inseto. Não é aunt, é aunt. E daí nós também apontávamos para ela e rimos. E agora eu estou dando aula de inglês. Então, completou o círculo. All right. So candy, when we talk about sweets as a noun, sweets is more British. Candy and desserts, used more in American English. Candy for things you get on Halloween, like chocolate bars, gum, all those kinds of things. Hard candy, like balas, hard candy. Those kinds of things are candy. And then dessert, things that you usually, the thing with dessert, if you carry dessert, usually you have to cover it. You know, like a pie or a cake or whatever. If you carry it, you have to cover it to be safe. So let's talk about, Feliciana asked about bitter, right? Bitter, amargo, the opposite of sweet. So we have bland or blah, which is kind of tasteless. What is kind of? Who remembers what kind of means? What?
What does kind of mean? Kind of, tipo. Tipo, mas tipo é kind, o type é tipo. Kind of or sort of, quem se lembra? Kind of or sort of. Eu poderia ter colocado sort of tasteless. Isso aqui é bem menos formal. É meio, mais ou menos. So, kind of tasteless, meio sem gosto. Meio sem graça. The pie was bland. Talvez não colocou açúcar suficiente. She or he didn't put enough sugar, so the pie was bland. Tava sem gosto, sem graça. Spicy, having a strong and hot flavor. This taco is too spicy for me. Apimentado. Spicy. Bitter, the opposite of sweet. The coffee was bitter. It needed sugar. Salty, contains a lot of salt. The bacon is too salty for me. É salgado demais. So, não só salgado demais de alguém colocou sal demais, mas quando o sabor natural é salgado, também pode ser salty. Okay, any questions on that? Let's go, Feliciana. Use one of these and create a sentence. All, Any of them. What is any? Qualquer salt. Qualquer Okay. Go ahead. Ready? The all or one? Just one. Any, qualquer any of them. Okay. The food is too salt today. Is too, okay, so this is one thing that's very common. Até nós temos uma brincadeira em casa, eu e a Val, que ela adora cortar o Y. Adora quando fala inglês. O que significa salt? Quem pode me dizer o que significa salt? Salt. Salt. Não é sal? Salgado. Não, salt é sal. Eu fiz de propósito. Salt é sal. O que significa spice? Pimenta. Spice é, na verdade, tempero. Apimentado. Spicy. Daí o que acontece? Sendo que no sotaque, o sotaque que a Val tem, ela adora cortar o Y. Então, nós desenvolvemos alguma coisa quando ainda estávamos nos Estados Unidos. Ela falava, that food is too salt. Eu falava salty. Daí ela salty, spicy. Agora não faz mais, mas daí ela começou a fazer sempre spicy, salty, happy, que é outro que brasileiro adora cortar o Y. E fala, I am happy. Happy não existe. I'm happy. Okay? E daí, nessa nossa brincadeira em casa, nós enfatizamos o Y, mas o que nós temos que lembrar? A razão que quem fala português corta o Y é que a sílaba tônica é a primeira. Seria mais fácil se fosse coffee, ou spicy, ou happy, ou taxi. Mas sendo que a sílaba tônica é a primeira, isso que complica. Nós temos que caprichar o Y na palavra sem fazer do som de I ou Y a sílaba tônica. Então, a nossa brincadeira é salty, para lembrar do Y, mas na verdade é salty. Everybody, vamos abrir e repetir. Salty.
Salty. Salt. Joe? Salt. Acho que cortou. Ok. Salty. There we go. Good. Agora, spicy. 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 Happy. 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 Okay. So, salty, salgado, salt, sal. Spicy, apimentado, spice, tempero. Happy, feliz, hap, não existe. Okay? Não existe hap. É happy. Mas não é aquela música? Não, aquela música é rap. Não é rap. Right. Okay. Good. Joe, a sentence with one of these. The orange cake was bland. My orange cake was bland. My orange cake. You made it? Okay. Very good. My orange cake was bland. Beto. My food was too spicy. Oh, daí foi. Spicy, right? É exatamente o que a Val fazia. Spice, mas nós temos que spicy. Spicy. Duas Spicy. sílabas. Isso, duas sílabas claras e distintas. Spicy, com a sílaba tônica sendo a primeira. Good. Else, nós vimos antes else. Agora, else with indefinite pronouns. So, indefinite pronouns são pronomes indefinidos, como nobody, everybody, aquela que nós começamos nas primeiras 5 lições, something, anything, nothing, todos esses são indefinite pronouns. Bless you. Who else is going to the classes? Who else is going to the classes? Nobody else is going. Just you and me. Nobody else is going. Tem nobody e tem no one. Se lembra que as 3 formas têm someone, alguém, ou somebody. Alguém se lembra qual é a diferença entre somebody e someone, nobody e no one, e everybody e everyone, anybody e anyone? Formalidade de um deles. Nenhum. Um é mais Tá. formal. Todo. Joe, não sei o que está acontecendo, mas o seu áudio está deixando... ruim? Não está ruim, mas está levando uns 5 segundos para começar. É? So, vamos começar. A Feliciana tinha começado. Feliciana, o que foi? Nobody. Qualquer. Qual que foi a pergunta mesmo? Embora. Qual é a diferença entre, for example, nobody, no one, anybody, anyone, somebody, someone, everybody, everyone. Nobody. Ninguém. No one. Nenhum. Nós concordamos? O que vocês acham, universitários? Nobody, no one é igual, né? É igual. Qual é a diferença, então? Então é ninguém, né? É formalidade. Nobody é menos formal do que no one. Todos esses na coluna esquerda são mais formais do que a coluna direita. So, no one, mais formal, mas significa exatamente a mesma coisa. Agora, o que significa? Nobody, no one? Quem falou, Beto? Foi o que a Feliciana disse, ninguém. Ninguém. Uhum. Onde vai? Tem acento em algum lugar, né? É assim? É. Uhul! Anybody, anyone significa o quê? Aí passa a ser já alguém, né?
Alguém, mas em certas situações dá para alguém como Não, pergunta. qualquer pessoa, né? Qualquer um, qualquer Qualquer um. pessoa. Ou, mas tem outro sentido, porque eu criei isso ontem à noite. Tem o any que quer ser o que não é. Sabe aquela pessoa que não é alguma coisa, mas quer ser? Daí finge. Uhum. Daí o any, se lembra? Quando que any não é qualquer? Ou anyone não é qualquer um? Quando tem uma negação antes. I don't know anyone. I don't know anyone. Joe, o que significa I don't know anyone? Eu não sou ninguém. I don't know, eu não conheço. Não conheço ninguém. I'm not anyone, daí seria não sou. Que seria Sim. triste, mas tudo bem. É uma frase gramaticalmente correta, mas triste. Ok, so se lembra? A coisa é que, literalmente, anybody, anyone não significa ninguém, só que nós temos que usar. Porque não podemos ter no one. Se fosse exatamente como o português, seria I don't know no one. E eles falam assim no sul dos Estados Unidos, infelizmente. Mas não pode em inglês, não pode ter as duas negações. Então, I don't know anyone literalmente significa eu não conheço qualquer um. Só que nós traduzimos porque ninguém em português fala eu não conheço qualquer um. Não, eu não conheço ninguém. Ok, agora somebody, someone. Aí alguém, né? Alguém, Everybody, everyone. Todos. Aí são todos, né? Todos, Ou todo mundo. Exactly. Okay, so these are indefinite pronouns. And I wanted to show the difference between nobody and no one, anybody, anyone is formality, basically. So we will start there on Thursday morning, and we'll get into else with indefinite pronouns, nobody else, for example. All right. Have a great day. See you Thursday. E eu. Bye. And if you're watching on Bye. YouTube, make sure that you subscribe and like the video.